Olá, eu sou MD, você está no canal Deus Vult e hoje será tratada a questão se os filósofos cristãos pós-escolásticos são úteis, ou seja, se a sua produção filosófica ela é útil e aproveitável, entendeu? Em alguma questão ela avançou. Essa questão será tratada porque algumas pessoas, principalmente tradicionalistas católicos, romanos, né? Enfim, essas pessoas dizem que a escolástica foi o apogeu, né? O período auge não só da filosofia cristã, como da própria filosofia no geral. Ou seja, todos os filósofos e filósofos cristãos que vieram depois, eles são descartáveis a menos que eles estejam em uma certa consonância, como se fossem uma continuação da filosofia ou da filosofia desses filósofos escolásticos, como por exemplo tomistas ortodoxos ou escotistas ortodoxos ou suaristas ortodoxos, enfim, ou seja, até por exemplo um tomista que ele não seja ortodoxo, ele venha, por exemplo, um tomismo imbuído de filosofia filosofia analítica, já é mais descartado ou descartável, entendeu? Para esse pessoal. Então é isso, vamos logo pro vídeo. Primeiro sobre o que é a filosofia e o que é uma contribuição filosófica. Então, por agora, eu darei uma definição mais platônica de filosofia, que é a busca por aquela verdade da realidade, não aquela verdade aparente, verdade das opiniões, mas aquela verdade do conhecimento epistêmico, né? E um fator importante de dizer é que essa verdade é sempre teorética, se difere da verdade do conhecimento científico. Enquanto que uma contribuição filosófica é uma contribuição na área da filosofia, né? De algo que você descobriu da realidade e que ninguém tenha descoberto antes. Ou seja, você foi o primeiro a descobrir algo da realidade em um estudo filosófico. Segundo, sobre a filosofia escolástica. O período da escolástica foi o período da filosofia onde ela era desenvolvida nas escolas, por isso o nome é escolástica, ou mosteiros, geralmente por religiosos, né, que estudavam a filosofia. Esse período se deu na Idade Média e também há a escolástica tardia, porém a escolástica também tinha muitas bases na filosofia grega, como por exemplo nos platônicos, neoplatônicos, em Aristóteles, em Platão, enfim, etc. E na patrística, que também foi muito influenciada pela filosofia grega clássica, principalmente platônicos e neoplatônicos. Na filosofia patrística teve Agostinho, né, Boécio, etc. Santo Anselmo, o pai da escolástica, filósofo e teólogo, e muito influenciado pelo neoplatonismo. Ele tem suas obras principais, Monologion e Proslogion, onde são basicamente tratados, principalmente o Monológio sendo um tratado da substância divina, né, tratando principalmente da substância divina, apresentando provas racionais para a existência de Deus e como a existência de Deus seria. E eu irei usar essas obras para evidenciar bem o que era, como se dava e qual era o intuito da filosofia escolástica, que era basicamente a filosofia que visava demonstrar racionalmente várias teses, vários pontos do cristianismo. A filosofia escolástica visava demonstrar racionalmente, como por exemplo, a existência de Deus.
E tudo isso era demonstrado num estilo de escrita bem formal, é, em compêndios, em sumas, em tratados, enfim. Tanto que daí vem a Suma contra os Gentios, Suma Teológica, o próprio Proslogo e Monológio eram tratados, e assim por diante. Inclusive dos pontos das teses principais centrais do cristianismo, que é a filosofia escolástica. Ela, ela demonstrava racionalmente, também iam se derivando corolários e implicações lógicas dessas demonstrações, dessas teses do cristianismo. O Carlos Nogueira, do canal Carlos Nogueira, tu mesmo, ele defende que o último dos grandes escolásticos, isto é, dos escolásticos que tiveram algo a dizer, foi Dom Scoto. Porém, eu acho que a maioria, com certeza a maioria, eu diria que o Francisco Soares tem algo a dizer. E ele também é posterior a Dom Scoto. Então eu vou pegar o Francisco Soares como o ponto último da escolástica, ou seja, o fim da escolástica. E portanto, qualquer autor ou filósofo cristão que realmente tem uma filosofia, tem uma contribuição filosófica para a filosofia cristã posterior ao Francisco Soares, já derruba essa visão que esses tradicionalistas católicos têm. Então agora citarei exemplos de filósofos cristãos úteis pós-escolástica, começando por Leibniz, que teve sua contribuição demonstrando que o nosso mundo é o melhor dos mundos possíveis, é uma contribuição para a Teodiceia, na medida em que tem aqueles argumentos ateus de que, por exemplo, não, mas e se os humanos eles eles pudessem regenerar membros feito lagartixas, então nosso mundo seria um mundo melhor e, portanto, Deus é mau ou imperfeito. Ou então, não, é assim porque existe o mal no mundo, o que pressupõe que Deus poderia ter feito o mundo melhor e, portanto, ele não é perfeito, ele tem algum grau de maldade. Enfim, essa tese do Leibniz derruba todos esses argumentos, além de, obviamente, ser uma contribuição original do Leibniz, ou seja, não nenhum outro ator escolástico ou qualquer que seja antes do Leibniz, ele deu essa contribuição, uma contribuição original realmente do Leibniz. E não só isso, como o próprio argumento a favor da existência de Deus, né? Do qual todos os seres, né? Todas as verdades, elas são, são contingentes, exceto o próprio Deus, né? E portanto, como essas verdades contingentes, por definição, elas não têm o fundamento da sua existência em si mesmo, então elas precisam, a sua existência precisa estar fundamentada no ser do qual ele mesmo é o próprio fundamento de sua existência, que é o ser absolutamente necessário. Só dessa demonstração, essa tese já foi refutada, mas eu gostaria também de apresentar o Alvin Plantinga, que ele pegou o argumento ontológico de Santo Anselmo, que é o pai da escolástica, e ele reformulou, né, em forma de argumento modal. Isso daí foi uma grande contribuição para a filosofia cristã, para a demonstração da existência de Deus. Ele também tem o modelo Aquino Calvino, que visa demonstrar a não necessidade de uma prova lógica, prova racional da existência de Deus, e outras várias contribuições na área de epistemologia também, que
e que foi uma espécie de revolução realmente dentro da academia de filosofia nos Estados Unidos e eu diria até no mundo e etc. Tem outros como William Lane Craig, o Mário Ferreira dos Santos, eu diria até o próprio Olavo de Carvalho também, né? Enfim, só que eu acho que isso daqui já está mais do que suficiente. Na verdade, com certeza está mais que suficiente. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Dê uma força, like, compartilhe, se inscrevam e até mais.